Olá, pessoal, boa noite. A gente começa então agora conversar sobre farmacodinâmica, tá? É, Falar de farmacodinâmica, então, é a gente começar a estudar, né, como que os fármacos vão agir, ou seja, como será a ação desses medicamentos dentro do organismo, tá? Então, tudo que vocês estão vendo aqui nessa primeira parte diz respeito a tudo que nós estudamos na aula anterior, que é toda a parte da farmacocinética, né? A dose, ao ser administrada, ela sofre o processo de absorção, chega na corrente circulatória, né? Na corrente circulatória, a gente tem, então, a droga que é distribuída, né, até os tecidos, né, para sofrer efeito farmacológico, certo? Conforme a gente tem a droga no sangue, a gente tem uma concentração dela também no local de ação. E essa concentração, né, que resulta aí no local de ação, a gente chama de efeito farmacológico, ou seja, a resposta clínica que gera dentro do organismo humano, né, uma eficácia no sentido de cura, ou seja, a gente vê o paciente com o efeito terapêutico esperado e com uma possível cura. Ou também pode levar a alguma toxicidade que nós também percebemos através de respostas clínicas, ok? Então, a partir do momento que nós começamos a entender o efeito farmacológico de um medicamento, de um fármaco no organismo, a gente começa a estudar a farmacodinâmica, tá? Então, o que é farmacodinâmica? Quais são os princípios, né? A que ela se baseia, no que ela se norteia? Nós já estudamos e sabemos que farmacodinâmica é o que o fármaco faz, né, ao nosso organismo, ou seja, o como ele age e qual é a ação característica que será o quê? Observada, né? Que será medida, que será comentada, tá? Então, quando um fármaco entra ou uma droga entra no organismo e chega no tecido, ela tem que ter o quê? Ela tem que acionar um receptor, né? Nós vamos ver aqui mais para frente um pouquinho. E nessa acionagem da droga com o receptor, a gente percebe uma ligação, tá? Essa ligação droga-receptor, ela promove o quê? Ela promove mudanças nas funções celulares, né? Mudanças o quê? Bioquímicas ou fisiológicas, tá? Então a gente percebe que com a droga você vai ter o quê? Queda de pressão ou aumento de pressão, né? É, fluidez do sangue, ou seja, você vai ter aí uma coagulação mais eficiente ou você vai ter também uma não coagulação. Você vai ter um mecanismo de cura quando, por exemplo, a pessoa está aí com uma infecção, né? Então, são alterações bioquímicas que são presenciadas, né? Através do quê? Através da ação que a droga manifesta e que a droga dá ao organismo, né? Essa ação ela pode ser de duas formas. Ela pode ser uma ação específica, onde o medicamento vai lá e combate diretamente a causa da doença, né? Por exemplo, o quê? O antibiótico, que vai lá e age diretamente no micro-organismo vivo que está levando o paciente a ter uma infecção, tá? Ou também uma ação inespecífica, uma ação o quê? Uma ação apenas de alívio, né? Onde você tem aí somente o alívio das manifestações, muito característicos aí, por exemplo, de quando você está com quadro gripal e a pessoa toma um analgésico, para quê? Para somente para somente amenizar as dores no corpo, ou as dor de cabeça, de repente, que está sendo provida da infecção viral, né, do quadro gripal do paciente, tá? Essa ação específica de combater a doença ou de somente aliviar o sintoma da doença produz um efeito e esse efeito é consequência dessa ação, certo? E aí é o que eu falei no início.
ele é observável, né? A gente pode medir, inclusive, o efeito farmacológico que um fármaco faz ao organismo, tá? Então, o que é o efeito do fármaco dentro do organismo? É mostrar, é tirar, é exteriorizar, é colocar à vista, é fazer com que as pessoas observem, com que o paciente, com que o médico observe a ação que ele produziu dentro do organismo. O exemplo de uma aplicação de uma injeção de adrenalina, né? Então, a adrenalina no primeiro momento, após ela ser administrada, né, pela via endovenosa, ela vai acelerar o ritmo cardíaco. A pessoa, de repente, pode estar tendo o quê? Uma parada cardíaca, consequentemente, você vai ter um aumento do ritmo cardíaco, um aumento da força contrátil, né, do músculo cardíaco, ou seja, o coração vai ter uma contratilidade, vai se movimentar muito mais rápido e com mais força, né? Com isso, existe perceptivelmente uma contração dos vasos, e se o vaso contrai, a pressão arterial aumenta, né? Então, o que você espera desse efeito da aplicação da adrenalina é um efeito benéfico, onde você quer realmente que o paciente tenha um aumento de pressão, né? Para ele sair da eminente parada cardíaca, tá? E o efeito adverso, muitas vezes, que pode acontecer, a palidez, sudorese, que você não pode acontecer, mas que você não está esperando, você não quer que aconteça, ok?